Tudo bem, queridos juniores? É uma alegria poder estar novamente com vocês na nossa EBD, na nossa Escola Dominical Pinheiros. E nós vamos meditar hoje sobre um texto muito grande. Espero que Deus possa estar abençoando vocês, protegendo cada um, dando alegria, dando paz, mesmo nesses momentos difíceis, e que vocês possam aprender a glorificar e adorar a Deus em todos os momentos, tá bom? E o primeiro passo que nós vamos fazer é a leitura da Bíblia. E eu convido você a fazer aí na sua casa essa leitura. Depois você volta para esse momento para que a gente possa conversar. Quando você fizer a leitura, faça o que nós temos feito lá na igreja. Marque o tempo para você ver com pouco tempo a gente faz uma leitura e como nós podemos tirar mensagens tão grandes num texto tão pequeno da Bíblia Sagrada. Nós estamos vendo o Evangelho de Mateus, capítulo 14, e você vai ler do versículo 13 ao versículo 33. Então, e nós temos os textos correlatos também. Você depois pode abrir e você lembra como é que você vê esses textos? Aqui na Bíblia Sagrada, na parte de baixo, você vai ver aqui sobre esse texto em Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44, Lucas 9, 10 a 13, Evangelho de João capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14. E você vai ver a visão dos quatro evangelistas nesse texto. Esse mesmo episódio contado com quatro visões diferentes, pessoas vendo um, vendo um lado, do outro, acrescentando alguma coisa. Fica muito interessante você fazer uma harmonia dos evangelhos, você pegar todos eles e você encontrar as nuances muito interessantes. Muito bonito quando a gente estuda dessa forma. O texto, vamos então, você vai ler agora esse texto. Antes de ler, faça uma oração, tá bom? Vamos fazer essa oração agora. Deus, que enquanto abrimos a Tua Palavra, o Senhor possa falar ao coração de cada um dos meninos e meninas. Eles possam entender o plano e o projeto do Senhor. Abençoe essa leitura e a minha oração e peço a Deus que o Senhor nos abençoe também na meditação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, valeu. Voltou? Opa, que bom. Então, agora nós vamos meditar nesse texto. Eu vou começar da seguinte forma, vou mostrar para vocês. O intuito deles, da multidão, era fazer Jesus Cristo rei. O evangelista Mateus fala sobre Jesus como rei, enquanto João, ele fala Jesus como Deus. Eu vou pegar mais um pouquinho o Evangelho de João, capítulo 6, e vou falar muito também. É claro que nós vamos falar quase as mesmas coisas, porque, como disse, nós podemos fazer a harmonia dos evangelhos. Jesus Cristo estava com os seus discípulos e uma multidão veio então para poder ouvi-lo. Quando Jesus estava no lugar, as pessoas afluíam para ele para poder escutar as suas mensagens. E nesse dia reuniram uma multidão de 5.000 homens. E ainda tinha as mulheres e as crianças. Então, vamos colocar aí, se tivesse 5.000 homens, 5.000 mulheres, 10.000 pessoas. Se tivesse um menino e uma menina, porque os judeus tinham muitos filhos, não era só dois, eram mais. Mas se tivesse um menino e uma menina, então já seriam 20.000 pessoas. E de repente Jesus então faz uma pergunta, porque eles ficaram até tarde lá ouvindo Jesus, e já tarde iam voltar para casa e não tinham preparado para aquele momento. Então estava uma necessidade de comida muito grande. E Jesus pergunta então para um discípulo chamado Filipe, onde compraríamos pães para lhes dar a comer? Será que Jesus não sabia? Sabia. O texto continua dizendo assim que Jesus fez isso com o intuito de experimentar os seus discípulos, ver a fé deles, ver se eles teriam uma percepção do que ele era, de quem ele era e o que ele poderia fazer. E um discípulo começa a dizer, Senhor, Filipe fala assim, nós não temos dinheiro suficiente. E era muito dinheiro, faz o cálculo aí para você ver. Em São Paulo, um pãozinho é na faixa de R$1.
São 20.000 pãezinhos. Então, 20.000 reais. Mas só que eu, Josué, eu como mais de um. E talvez você come mais de um. Então, se fosse o dobro, cada um comendo dois, porque diz a Bíblia que eles comeram e se fartaram, seriam 40.000 reais. Era muito dinheiro. E ainda tinha o peixinho, né? Tem que lembrar do peixinho. Porque eram 5 pães e 2 peixinhos. A multiplicação. E os discípulos disseram: Nós não temos dinheiro suficiente. Aí, de repente, chega um outro discípulo de Jesus, chamado André. E esse discípulo já chega com uma dúvida muito grande no coração, porque ele chega e diz assim: Senhor, tem um menininho aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Ele já chega duvidando. E Jesus então pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e começa o seu milagre. Mas eu queria destacar aqui a figura desse menino. Vocês são crianças, vou dizer assim, porque eu prefiro que vocês sejam crianças o máximo possível. Esse menino tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Quanto que seria isso? 5 reais por 5 pães? E os peixinhos não valia quase nada, era um valorzinho mínimo. Mas esse menino tinha, e o que ele tinha nas mãos, ele entregou para Jesus. Ele entregou. Ele falou assim: leva para Jesus o que eu tenho. Eu admiro muito uma criança porque ela coloca o que ela tem nas mãos de Jesus. Ela se entrega completamente. E ela entregou tudo que tinha para Jesus. E Jesus então pega aqueles pães, 5 pães, e a primeira coisa que ele faz é uma oração. E a oração de Jesus é dizendo: Pai, eu sei que o Senhor pode fazer, e eu consagro esses pães. E ele partiu e começou a distribuir com seus discípulos. E foi distribuindo, e cada um dos discípulos pegou um cesto e foram distribuindo. E a Bíblia Sagrada diz que todos comeram, se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Eu pergunto: quantos discípulos eram? 12. Quantos duvidaram? Provavelmente todos os 12, porque nós temos o relato de dois. Um falou que não tinha dinheiro, o outro falou que não valia nada. E provavelmente os outros 10 também duvidaram. Mas cada um teve que carregar os 12 cestos, cada um carregando um cesto na cabeça, cheio dos pães que sobraram. Jesus, quando ele faz o milagre, ele faz completo e com abundância. E é interessante que ele diz assim: recolham o que sobrou. Não é para jogar fora, não é para desperdiçar. Tome cuidado com isso também. Então aprenda com Jesus, em primeiro lugar, que ele tem poder para poder multiplicar as coisas. Ele tem poder para fazer a diferença. E ele é poderoso, maravilhoso para poder trazer paz e também saciar fisicamente todas as pessoas. Mas aí o texto continua, que a multidão teve o intuito de, depois de comer, e é isso que infelizmente acontece, depois de comer, ver aquela situação, pensar assim: opa, que legal, nós temos uma pessoa que pode dar comida para a gente assim de graça, sai do nada, então vamos fazê-lo rei. E quiseram então fazer Jesus Cristo um rei, por causa da comida que eles tinham comido. E Jesus, é claro que eles também já conheciam Jesus, os milagres, todas as coisas, mas aquilo ali foi um marco para que eles pudessem fazer isso. E Jesus então mandou os seus discípulos, despediu os seus discípulos e falou assim: olha, é para vocês irem no barco, passe para outra margem, depois eu vou estar com vocês. E os discípulos então pegaram o barquinho e foram embora. E Jesus subiu no monte para orar. Era o costume de Jesus. Semana passada foi falado sobre a oração e nós sempre pensamos na oração. E por que Jesus foi orar? Por causa da comunhão direta com o Pai. Ele tinha essa comunhão e nos ensina a fazer isso, a orar sozinho. Ele orou junto com a multidão ali, agradecendo o pão e pedindo pelo pão, mas agora ele sobe no monte sozinho para ter essa comunhão
com Deus. E ele ficou ali muito tempo, até de madrugada. Enquanto isso, os discípulos estavam caminhando para outra margem. Mas nessa viagem dos discípulos veio uma tormenta, uma tempestade, e aí eles não estavam conseguindo ir para frente, e aquele mar tumultuado. E quando chega mais ou menos na quarta vigília, ali para as entre 3 e 6 horas da manhã, de madrugada, Jesus então termina a sua oração. Eu queria parar um pouquinho aqui e, se eu falei sobre o porquê Jesus orava, por causa da comunhão direta, a pergunta que talvez a gente possa fazer agora é a seguinte. Eu pergunto para você, qual é a melhor oração? Então, vamos pensar no lugar. Jesus subiu no monte. Será que o monte é o melhor lugar? Ou será que é na igreja o melhor lugar? Ou será que é no seu quarto o melhor lugar para orar? Ou será que é numa praça? Ou será que é na escola? Ou, quem sabe, na beira do mar? Não importa. O importante é o coração. Mas aí a gente faz outra pergunta. Qual que é a melhor oração? Será que é em voz alta? Será que é em silêncio? Será que é só na mente? Será que a oração melhor é gritando? Também não importa. Não importa. Qual é a melhor oração? De joelhos? Em pé? Deitado? Qual? Sentado? Também não importa. O importante da oração é exatamente a comunhão com Deus e quem é que está sendo aquele que está intercedendo por você. E é Jesus, é o único que pode, porque ele tinha exatamente essa ligação, porque ele é Deus. E ele tinha sempre essa comunhão com o Pai. E Jesus, então, quando chega ali entre 3 da manhã e 6 da manhã, ele vai ao encontro com os seus discípulos. A multidão já tinha ido para casa, saciada e tudo, mas os discípulos estavam lá no barco passando dificuldades. Eu fico imaginando a dificuldade dos discípulos ali. E Jesus então caminha. Quando ele está chegando perto, caminhando sobre as águas, os discípulos viram aquilo lá e, tão atemorizados que estavam, já com tanto medo, com tanta dificuldade, eles viram aquele vulto e eles começaram a falar o seguinte: é um fantasma. Você imagina isso? Os discípulos que estavam andando com Jesus, tinham esse contato direto, já começam a pensar em superstições. A palavra fantasma significa espírito, é um espírito que está vindo ali. Os discípulos pensando nisso. E Jesus Cristo fala assim: sou eu, sou eu. E Pedro, então, começa a história interessante. Pedro, se você for olhar na Bíblia, sempre é aquele que está à frente de tudo. Era um sanguíneo, né? Um homem assim que ele não esperava para falar as coisas. Ele era aquele homem que pegava e começava a falar, falava sem pensar. Era essa a atitude de Pedro em todos os momentos. Você pode olhar, por exemplo, quando ele corta a orelha do Malco, quando ele fala que Jesus, que ele nunca iria abandonar Jesus, porque ele era o Pedro, e quando ele pede para Jesus sobre a questão de jogar as redes. Então, todo momento você vai ver Pedro sempre estando à frente, negando Jesus. E agora, exatamente isso, Pedro, então fala assim: se for o Senhor mesmo, manda que eu vá aí. Eu quero, eu quero experimentar essa andar por sobre as águas. Eu sei que algumas pessoas talvez colocam que Pedro estava com muita fé. Sim, claro, estava. Mas ele não queria aparecer porque era o jeito dele. Cada um tem o seu jeito. E a gente tem que agradecer a Deus por isso. Uns são mais afoitos, respondem muito rapidamente, outros pensam. Era o jeito de Pedro.
E Pedro, então, ele começou a andar para o lado de Jesus, andando por sobre as águas. É maravilhoso nós vemos uma cena como esta. Jesus chamando os seus discípulos e ele podendo usufruir desse milagre que Jesus tinha, esse poder maravilhoso. Ele concede os poderes para nós também andarmos por sobre as águas em alguns momentos. Mas o problema foi o seguinte, que Pedro teve um momento que ele largou de olhar para Jesus. E ele começou a olhar a fúria do vento, a tempestade. E quando ele começou a olhar as dificuldades e não olhou para Jesus, aí ele começou a afundar. Ele começou a afundar. É uma lição muito interessante que nós, eu e você, temos que aprender com isso. Que quando vem os problemas, as dificuldades, a gente não tem que ficar olhando para a dificuldade, analisando tudo. Quando eu fico olhando, por exemplo, a televisão, eu até parei de olhar. As pessoas só colocam problemas, dificuldades, e tem isso e tem aquilo. Eu acho que nós temos que saber que tem as dificuldades, nós sabemos. Mas em quem e para quem você está olhando? Se nós estamos olhando para Jesus, então pronto, Ele vai nos ajudar, Ele vai ajudar a gente a passar por esses problemas, por essas dificuldades. E a tempestade está do lado, vai estar do lado. O chão vai estar sem segurança, mas ele coloca a segurança, ele permite, porque ele faz milagres, ele é um Deus de milagres. E Pedro então foi profundo, mas o gostoso nessa história, sabe o que é? É que Pedro volta a olhar para Jesus e fala assim: socorro, Senhor. Ainda tem esperança. Quando a gente vai profundo, a gente tem ainda esperança, porque Pedro olhou para Jesus e disse: socorre-me, Senhor, socorre-me. E assim Jesus então toma Pedro pela mão. Aí Jesus podia ter feito outras coisas. Jesus podia ter falado assim: levanta, e Pedro levantar e pronto. Mas não, ele estendeu a sua mão para Pedro e o levantou. Tem um hino que nós cantamos: quando Jesus estendeu a sua mão. É maravilhoso quando nós temos essa esperança de Jesus estender a sua mão. Esses dias o coração está muito triste, meu coração. Eu perdi um grande amigo, um pastor, mas eu sei que ele está com Jesus porque ele falava de Jesus para todas as pessoas. Era um missionário e ele contava sobre essa esperança que nós podemos ter em Jesus, essa alegria que nós podemos ter em Jesus. E ele saía pelo mundo falando, fortalecendo os missionários. E ontem ele partiu para estar com Jesus. Mas é gostoso nós sabermos disso, que quando ele estende a mão dele para nós, ele vai estar dando esse suporte para a gente. Nós temos um Deus maravilhoso. Esse amigo meu, esse pastor, reverendo José João de Paula, meu concunhado, a esposa dele é a esposa da minha esposa Sônia. Então, é gostoso quando a gente fala desse Jesus e nós temos a confiança de que Ele está pronto para responder às nossas orações e nos dar a esperança de que um dia nós vamos encontrar com Ele. Ele tem poder para isso. Graças a Deus por isso. E Jesus então pegou Pedro pela mão e levantou e disse para ele: Pedro, confia mais, a sua fé está muito pequena em mim, confia mais, entrega, faça a entrega completa da sua fé, eu estou aqui do seu lado. E aí quando ele entrou no barco, todos ficaram maravilhados e falaram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus. E esse Deus maravilhoso é um Deus que nos ama e nos protege. É um Deus que está presente conosco. E aí veio a calma, a tranquilidade agora dentro do barco. Os discípulos estavam vendo todas as coisas, aprendendo todo o momento, momento após momento com Jesus.
tudo o que ele fazia era para exatamente fortalecer a sua fé e a esperança de que ele é um Deus que nos ama, está presente aqui conosco e nos garante algo no futuro maravilhoso. Um Deus de esperança. Essa é uma história linda e um episódio interessante que fala desse Jesus maravilhoso que nos ama e que te ama muito. Que hoje você possa ler esse texto mais uma vez, quem sabe, tirar essas lições maravilhosas para o seu coração e dizer o quanto você ama a Deus. Que você possa abrir o seu coração e confiar plenamente nesse Deus que dá esperança, que estende a sua mão para você e para mim e nos dá alegria mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando passamos por tempestades, mesmo quando passamos por momentos que a gente não tem nem esperança, porque nós não temos nem dinheiro, porque nós não temos nem nada do lado e temos uma multidão para sustentar. Esse Deus faz milagres. Que Jesus te abençoe bastante e que você tenha um final de semana maravilhoso e uma semana abençoada e que você possa estudar mais essa palavra tão preciosa que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, um grande abraço, muita saudade de cada um de vocês. Espero logo poder encontrá-los. Um abraço. Tchau.